Olá, caro ou cara ouvinte. Peço-lhe que me dê a sua mão e que me acompanhe até à já longínqua data de 31 de outubro de 2018. Nessa noite, aqui na Tasca de Humberto, tivemos uma bela conversa com os ilustres convidados do costume, Simpson, Miguel Nunes e o defunto Lex Gladius, paz à sua alma, onde falámos de temas algo importantes que até têm sido pouco ou nada mencionados tanto aqui na Tasca como noutros podcasts e programas de YouTube de género. Portanto, acho que tem o seu interesse. Vamos? Agarrem-se bem que esta viagem poderá ser algo turbulenta e cá vamos nós, 2018! Ok, isto é pouco profissional. Espera aí um momento. Aqui está! Aqui está! Ora, 1, 2 e... Epá, eu às vezes penso assim, muita razão tem aqueles gajos nas que tinha aquela coisa que tinha nas pedras da Geórgia. Muita razão tem. The Georgia Guidestone. Sim, muita razão tem os gajos que escreveram essa merda, porque às vezes eu penso isso. Porquê? Porque se tu fores a ver, eles, ao fazerem isto, estão-se a livrar do. É uma seleção, uma espécie de seleção natural, mas uma seleção artificial. Pronto. Seleção por parte do ser humano. Estão-se a livrar de tudo o que há mal na humanidade. Através do mal. É fogo para queimar, para purificar. Porquê? Porque só os burros é que caem na agenda deles. Aliás, não. Exato. Só os muito inteligentes é que não caem na agenda deles. Tu Mesmo assim, puxar os mesmo assim são arrastados. Estás a entender? Portanto, é porque a maioria das pessoas são seguidoras. eu não vejo mal nenhum. Se eles o conseguirem fazer, se chegaram a uma altura em que eles o conseguiram fazer e que de facto a natureza humana não impediu os planos dele, é porque o fizeram muito bem e de facto o mereceram. Pronto. Isso aí, sabes que uma das diretrizes dessa pedra é reduzir a população mundial em 80%. Exato, mas é isso que eles querem. Mas lá está. Tu também podias puxar os protocolos de Zion e tudo, porque esse monumento em particular é bastante misterioso e Já foi tirado. E os protocolos de Zion também foram comprovados que, como é que é, não foi que fossem falsos. A cena em tribunal é que era uma falsificação, tipo uma imitação de algo que realmente era autêntico. Mas ao mesmo tempo a gente, porque essas digamos diretrizes são algo que são de há milénio. É isso que é o sistema de controle, man. É isto que a gente está sempre a cair constantemente. Não sei, meu, acho que às vezes, até no nosso movimento, a gente divide-se, se é que eu possa chamar um movimento. Porque, por exemplo, a gente precisa de um líder, estás a entender? Pois, um líder. E temos... Então e se a gente experimentasse, porque é assim, por exemplo, a gente pode se queixar utopicamente da forma como a União Europeia basicamente hipotecou a soberania do nosso Estado. Isso é quase como uma transposição do indivíduo para o Estado, para o próprio Estado estar a ser governado por um sistema global. Ou como quem diz, a utopia basicamente, estes globalistas que a gente não gosta, é quase como aquele sonho megalómano do inimigo do 007 de mandar no mundo. Eu gosto do nosso sistema político em termos de divisão, mas genuinamente em termos de manifesto, porque quase praticamente todos os manifestos soam bem, mas na prática o fator humano, quando entra na parte da megalomania, do indivíduo a governar, é que as coisas parece que historicamente acabam por descambar. Eu não sei até que ponto é que, eu não estou a falar em anarquia, eu não tenho respostas. Eu tenho mais perguntas, porque lá está, até acho que entre todos nós
por cada resposta que a gente encontra, 2 perguntas novas a gente encontra. E eu sinto que realmente nós estamos a viver o mesmo ciclo histórico do costume. O ciclo histórico do costume. Chama-lhe monarquia, governo republicano, chama-lhe o que tu quiseres. Nós estamos sempre, no fundo, como esta gente que se queixa do Bolsonaro, a estarmos a ser condicionados a olhar para a complexidade, tudo o que nós vivemos, no branco e preto, no bom e mau. As coisas podiam ser mais simples, mas infelizmente são mais complicadas. Até podemos olhar para o governo do mundo como uma relação entre um homem e uma mulher. As coisas, quando começam a complicar demais, é porque alguma coisa está errada. E a gente sente que podia ser mais simples. Mas pôr o poder todo na mão de uma pessoa, e mesmo que essa pessoa fosse justa hipoteticamente, depois quem é que vai herdar aquele poder? É um perigo. Lá está, eu não sei, man. Eu não sei, eu só sei, para mim, um dos primeiros passos que a gente podia dar em relação à nossa soberania é a merda do dinheiro que a gente tem no nosso bolso. Aí é que a puta da soberania foi toda pela piada abaixo. Nós não podemos ser soberanos se estamos de mão estendida a um banco central privado de reserva fracionária, que não só multiplicam o seu dinheiro em frações de 10, como até já pegaram nos últimos 10% e pegar naquele 1% e dividi-lo em 10, em 10, em 10, em 10. Por isso é que a banca está sempre a falir, por isso é que os bancos mais que chulam estão sempre a sociabilizar as dívidas, e por isso é que os nossos governantes se sociabilizam porque estão de joelhos perante a maior religião do planeta. Isso faz-me lembrar agora. Alguma coisa. Isso faz-me lembrar agora Nós o facto nunca devemos ter soberania com um euro no bolso. Exato, isso agora faz-me lembrar que o facto de agora ter perdoado a capa do Correio da Manhã, que horror. Exato, não é? Tu viste o tweet, mano. Vi. Eu tirei Eu já tinha visto também no noticiário isso. Que horror, meu. Isso é. Doaram 30 milhões à banca. O Orçamento de Estado de 2009. E os clubes? Perdão fiscal aos clubes. 2009 ou 2019? Desculpa, 2019. Aqui o álcool do Humberto está bom. O vinho é forte, mas não é? Mas 2009, olha, Sócrates. Sim. Lá está. E depois andamos neste jogo, por exemplo. Eu compreendo perfeitamente. O Sócrates, man, enterrou financeiramente o popularismo, mas já estamos a falar em regras de dinheiro inventado. E este sistema financeiro vem escrito na Tora. Mas isso são outras conversas. Aliás, na Tora não, no Talmud. Há que falar nesse assunto. Mas é que até o escudo tinha pelo menos uma representação de valor. Tinha aquele filão na nota que era ouro. O metal da moeda que pesava era um metal precioso. Também era uma fração do valor, mas tinha um valor mais inerente. O Banco de Portugal não podia imprimir mais sem... Isso é que o Hitler fez aquela revolução. Porque basicamente pegou no Mark e disse: qualquer hora de trabalho de um alemão equivale à minha desculpa para imprimir dinheiro. Porque no Weimar Republic as coisas estavam como nós estamos a viver hoje. Mas diferente. Eram outras regras. Aí, o nosso fio vai ser o José Pinto Coelho. Não sei, meu, não sei. E olha que eu tenho dado um bocado a minha ajuda a pessoas que me pedem, porque tenho servidor, posso fazer Photoshop, não sei o quê, mas sabes, eu depois também tenho este dilema. Qualquer pessoa que aspire liderança, para mim, fica eliminada à partida. Eu acho que o nosso líder é alguém que não o quer ser. Eu vejo um bocado a coisa assim, é tipo, é quase que tens que ser obrigado a liderar porque as pessoas te dizem não porque tu o queres. Se tu gostas de ver a tua cara num cartaz de 20 metros por não sei quanto, eu acho que há logo ali algo de errado para começar com o teu ego. E depois, se eu te dou pernas para andar, tu vais nos foder. Mas atenção, os melhores líderes do mundo, falando de coisas, sempre tiveram grande representação artística e sempre foram pintados e sempre foram esculpidas estátuas sobre eles. Para muita gente, por exemplo, defende a monarquia.
Nós temos sempre aquela ideia clássica do digamos, do líder de um exército de revolução que conquistou, tomou, seja o que for, aquele território e governou justamente. Mas depois vem o filhinho do papá, como nós estamos a viver hoje. O meu pai combateu no ultramar, eu sei lá o que é essa merda. Eu respeito o meu pai, apesar do meu pai discordar absolutamente com a minha opinião política. E eu continuo-lhe a dizer, man, tu, ainda hoje à hora de jantar lhe disse, man, já viste, tipo, o sacrifício que o país te exigiu a ter, e depois, como hoje foi aquela notícia do paraquedista que ficou ferido no centro africano, não sei o que eu nem sequer essa merda existia. República Centro-Africana. Eu até lhe disse, então quer dizer, nós mandamos um português treinado para matar porque deixemos-nos de ilusões. O soldado, e eu também arranhei em Santa Guisa, aprendi a matar uma pessoa basicamente. Quer dizer, um gajo treina uma pessoa para ir matar people, mas se tu te arranhas no joelho, ai meu Deus. E eu fico naquela, já viste isto? Tipo, tu foste para lá, meu, toma lá uma gun, orienta-te. Muita gente que hoje em dia está no poder mandou homens para a chacina, os nossos homens, que não foram por opção. Daí a raiva dos retornados, tipo, balda desta merda. Para chegar para isto, tipo, para termos um líder de joelhos para Bruxelas, caralho. Para chamarmos aos descobrimentos, o multiculturalismo e não sei o quê. Vergonha. E sinceramente, os brasileiros que estão sempre a reclamar o ouro, tens o ouro? Eu não tenho ouro, onde é que está o ouro? Eu não tenho ouro, onde é que está o ouro, meu? Eu não tenho ouro, quem me dera ter a puta do ouro. O Salazar deixou-te o ouro, mas entretanto roubaram-te. Lá está. E quem é que roubou essa merda? As pessoas que mandaram os Mário Soares. Mário Soares, exato. O Mário Soares, meu, esse gajo, meu. Só que até eu, ter isso ao meu pai. Teve lá. É um grande YouTube, foi um grande youtuber. Que ele teve lá na bucha. Só porque ele e o Álvaro Cunhal basaram do Forte em Peniche para depois se terem dividido. E o Álvaro Cunhal, eu sinceramente, eu acho que se o Álvaro Cunhal estivesse vivo hoje e olhasse para o Bloco de Esquerda, eu até gostava de ouvir o que ele tinha para dizer. E o Mário hoje em dia Soares não seria perdeu. um capitalista e seria conservador. E o Mário Soares, a primeira coisa que fez, mesmo na década de 80, que ainda não era a União Europeia, foi logo começarmos a vender à CEE. Ele foi o precursor, a moeda ainda se chamava ECU antes disso. ECU, é verdade. Ora bem, esse filho é de uma grande puta, mas lá está. Até uma pessoa como o meu pai, que bateu com as costas inimaginavelmente dentro das nossas cabeças, porque a gente, lá está, somos a geração do conforto. Por isso é que temos aí muita gente a queixar-se e a chamar filhos da puta a quem tipo concorda com o Bolsonaro, e o homem só vai começar a governar para o ano que vem. É que é uma falta de perspectiva. Vou dizer, o Bolsonaro vai ter um mandato muito menos polémico que o Trump e o desenvolvimento no país vai se notar muito do que no Trump. Vamos ver o que os mídias dizem, porque o Trump tem feito um bom trabalho. Os mídias não têm conseguido dizer nada. Não. Só foi no início. Não. Tu já viste agora, por exemplo, com este atentado que houve na sinagoga. Não, é que os mídias morrem pela boca. É isso que eu abordo nos meus podcasts. Como é que o Trump disse publicamente algo igual como o Bolsonaro disse em relação aos bandidos? E ontem, meu pai disse-me, já viste que o Bolsonaro quer dar armas ao cidadão brasileiro? E eu disse, agora imagina tu o que é que os bandidos andam a pensar. Tipo, foda-se, eles agora vão disparar de volta. Porque isso nunca... Os mídias dão-te aquela perspectiva, convidam 2 comentadores para dizer a mesma merda. E se um diz qualquer coisa diferente, nunca mais lá põe os pés. E a opinião pública é formada desta maneira. E ao mesmo tempo, hoje foi que eu até disse ao tipo, que era tinha qualquer coisa a ver com o câmbio, que eu até disse, estás a ver esta notícia, subentendidamente eles estão-te a dizer é que não é o problema, era por causa da taxa de juros dos empréstimos para a casa, o Euribor estar o mais baixo desde sempre e não sei o quê. Eu disse mesmo, isto subentendidamente está a querer dizer é que o
Trump meteu o dólar tão forte que a gente no mercado europeu, com a moeda que compete com a moeda falsa, que o dólar também é, o colateral do dólar foi pós-Segunda Guerra Mundial, terem ficado império, terem o petrodólar, que é, por isso é que é o petróleo, e eu falei no último podcast da Arábia Saudita não quer nacionalizar a empresa de petróleo deles, senão eles tinham que dar a estimativa real e o preço do petróleo ia tão abaixo, e o nosso governo depende tanto dos impostos para pagar a taxa de juros da moeda que temos a Bruxelas e estarmos sempre contentes a entrarmos no mercado financeiro para vendermos Portugal às fatias mais um pouco. Eu cada vez que vejo os mídias, amanhã Portugal vai ao mercado financeiro vender tipo de dívida, isso quer dizer vender o nosso país novamente aos poucos. Toma lá os CTT, toma lá a TAP, toma lá esta merda toda, e não percebo porque raio que andam brasileiros a gerir a puta da TAP há tanto tempo, meu. E uma semana dizem que dá lucro, outra semana dizem que dá despesa, uma semana dizem que dá lucro, outra semana dizem que dá despesa, e já que dá despesa, vamos fazer um novo aeroporto. Mais dinheiro para os nossos amigos, dinheiro inventado, foda-se, e vamos todos pagar por isso. E estamos a falar em soberania, tipo, foda-se. Soberania. Isto é o verdadeiro filme de terror, meu. Olha, Simpson. Que grande Halloween, meu. Simpson. Eu posso agora. Não sei se vocês repararam, eu meti para aí umas. Um quarto de hora. Eu meti tipo umas 400.000 imagens do José Pinto Coelho no chat. Sim, grande galeria que tu tens dele, hein? Yeah. Uma coleção. Eu tenho uma teoria. Eu descobri recentemente que o José Pinto Coelho descende de gente muito importante e gente nobre e tal. Man, se eles tivessem alguma projeção, eu votava neles. Eu já considerei isso mesmo, tipo, abanar o sistema. Mas nem que tivessem representação igual ao PAN já era qualquer coisa. Exatamente no Parlamento. Seria porque nós em Portugal estamos sem opções, meu. Tu já viste como os nossos mídias até já deram o shift a chamar o CDS-PP e o PSD de centralista? Eu no outro dia já não me lembro quem fez aquele vídeo de fazer uma régua. Mas lá está. Realmente, ainda hoje o gajo do PAN até disse na televisão, tipo, e no fim, tipo, e temos que nos preocupar mais com o ambiente, sempre o costume. Foda-se, é que até esta treta do aquecimento global está a ser usada, enfim, desculpa. Mesmo, não tem proposta de governo sequer o PAN, mas olha, continuando, eu tenho uma teoria de conspiração que o José Pinto Coelho vai ser primeiro-ministro. Uou, mas em 2080? Não. Em 2023. Ser preservado criogenicamente. 2023? Sim. Ok. Eu não acredito. É o poder mediático, as redes. Tu já viste que o Bolsonaro, mesmo ganhando com a maioria, assumem que os votos nulos. Não, mas isso é na televisão. As redes sociais foi o que deu força ao Bolsonaro. Não, mesmo assim estamos em minutos. Porque lembra-te uma coisa, se qualquer um de nós, do lado da nossa cerca, dissesse metade, e eu digo-te, eu vou trazer clipes no próximo, pode aprovar assim, disséssemos metade, ofensivamente, há people que diz que o pessoal que botou no bolso devia morrer impunes. Tu já viste a Rita? Eu já vi. Vocês todos sabem, a Rita. Sim. A Rita, exato. A Rita, eu já gravei um podcast. Essa mulher, um dos meus primeiros interesses de a entrevistar, e a primeira pergunta que eu lhe fiz logo foi tipo, partilha as ameaças de morte. Se aquela mulher estivesse do lado dos marxistas a levar com aqueles ataques de pessoas que pensam como ela, eram eles todos a partilhar. Não é só isso, havia penas efetivas. Sim. Isto é internet, por mais leviano que pareça, já está semi-legislado para tu pegares em meia dúzia de ameaças de morte e isto queixar. Agora, tu não entras numa quadrada. Focalor, mas eu posso explicar a minha teoria de conspiração. Força, explica lá. Sorry. Existem imagens do José Pinto Coelho a falar ao telemóvel à frente da prisão do Sócrates. Existem imagens do José Pinto Coelho na Quinta da Regaleira. E não sei o que é que vocês devem saber o que é que se faz na Quinta ou fazia na Quinta da Regaleira. Cá 10 minutos de carro daqui. Exato. Tu vives em Sintra?
Não, vivo em Cascais, mas um dos podcasts que gravei quando vim cá, eu estava a ver se entrar desde aqui, parecia uma bela. Ah, se aquilo algo. Epá, Sintra, aquilo tem. Eu vou explicar uma coisa. Eu vou acabar agora a conspiração e passo para isso. Hum, o José Pinto Coelho, como eu estava a dizer, vem de famílias nobres e muitas das vezes o que tu vês é que os políticos que estão para ser ou eleitos ou para ganharem alguma coisa são sempre políticos com ascendência, não Eu é? estou a ver a foto dele lá. Sim. E ele a falar o telemóvel e tal. Mas pode Se ser calhar ele não é cientista tão social, não. antissistema como ele diz, mas pronto. E cá para mim, Mas para Sim. pessoas inteligentes como nós, mesmo que lhe dessemos o mesmo apoio do PAN, se ele tipo, virasse o bico ao prego também, era 4 aninhos com muito pouca influência e boa noite. Não é por aí. não, mas ele vai ter influência se for ele. Mas se forem 2 deputados, é que era. Mas tu tens esperança nele? Epá, eu não tenho esperança nele, eu tenho esperança naquilo que ele representa. Pronto, e repara, eu estou-te a fazer a pergunta com dúvida. Eu quero ouvir a tua opinião. E desculpa lá falar tanto, man. Eu tenho este defeito, man. Desculpa. Na minha opinião, o que é que. Epá, devíamos investir no nosso tempo em. Epá, não custa nada, porque quem é que tu vais escolher daqueles partidos todos Exato, para apoiar? o meu dilema, eu já considerei isso. Eu tenho pessoas à minha volta que me estão sempre a insistir por causa da maneira como eu falo. Mas o meu problema não é o homem, é o estirpe de pessoas que ele também atrai. Pois, o problema do PNR chama-se Mário Machado, percebes? Yeah. É o gajo das claques do Sporting, Isto- ou do Benfica. Cá para mim o gajo foi lá posto de propósito para destabilizar aquilo, mas pronto. Mas adiante, sobre Sintra e falar assim de coisas de terror. Eu digo-te, Ah, tu já deves ter ido à Quinta da Regaleira, Já? provavelmente mais do que uma vez. Oh, exatamente. que aquilo está assombrado, é? Epá, eu Não. vou-te dizer uma coisa. Eu não sei se fui só eu ou uma cena assim, mas eu senti-me mal lá dentro. Este é o Poço Iniciático da Regaleira. Ele tem 30 metros na vertical. É uma espécie de torre invertida. Um percurso iniciático, por exemplo, dentro de uma maçonaria templária, que é o que está inerente à Quinta da Regaleira. E isso quer dizer que nós temos que ir às trevas para ganhar a luz, porque não há luz sem trevas. Epá, também tens que perceber que quando desces aquela escadaria até lá abaixo, o oxigênio com o ar quente tem tendência a se podes sentir-te um bocado Mas hiperventilado com isso. Sim, pode ter epá, sido mas isso. parece que tu, um gajo, a pensar no que se passou ali, Sabe? com o conhecimento, uma pessoa olha para aquelas grutas, para o que aquilo tem e a simbologia satânica que tu consegues ver lá à descarada. É. Epá, Simbologia satânica. Aquilo Explica é um lá centro aqui à gente. maçónico. Ok, eu ok. acho mais maçónico, só que ao fim e ao cabo. tu vês pentagramas de nada, meu. Só que lá está. Tu Pentagrama não é sabes que necessariamente E depois tens satânico. uma posição, é que tu tens partes de Sintra que tu vês que é muito bonito Pois é. e sentes-te bem, e depois tens partes de Sintra que sentes-te extremamente lá, mal. há ali umas. Desculpa, diz. Não, eu só ia dizer que É há um filme do Roman Polanski, que é o Ninth Gate, que é também sobre A última parte maçonaria filmada da em Sintra. já. Exatamente, e isso é baseado no livro de Arturo Pérez Reverte, que é o Clube Dumas. Não sei se vocês já ouviram falar. Sim, mas existe, Pronto. Não existe uma grande dualidade, e é o que eu sinto do que quando fui lá, das vezes que eu fui lá. Existe uma grande dualidade entre bem e mal lá naquela zona. E eu acho que aquilo tem uma história que vai além de Portugal. Antes de Portugal já lá havia coisas. E tanto que. E isto é o que por exemplo, o meu avô conta-me. E Focalor tens conhecimento do que já falei contigo, né? Sim. Sobre. Yeah.
Posso dar uma seca. Mas espera. Segundo o que ele disse e pessoas que trabalham com coisas templárias, Sintra aparentemente tem túneis por baixo dela. Há uma rede de grutas por baixo de Cascais toda, até à Boca do Inferno. E deixa-me até adicionar que a Boca do Inferno tem uma placa escrita pelo Aleister Crowley, que está lá publicamente na rua. Aleister Crowley, the man who called himself the Beast 666, black magician, drug fiend, sex addict, and traitor to the British people. I want none of your faint approval or faint dispraise. To hell with Christianity, rationalism, Buddhism. I want blasphemy, murder, rape, revolution, anything bad or good, but strong. Aleister Crowley. Uau, não sabia disso. Eu até uma vez mandei uma foto. Aleister Crowley era um ocultista. Aleister Crowley. Era um gajo que basicamente tinha rituais de sacrifício e violação de crianças para obter o poder. Os Beatles incluíram na capa de um álbum. É uma figura super E o Ozzy Osbourne. O Ozzy Osbourne dedicou-lhe uma música e tudo. É uma figura super influente. E tu podes procurar no Google agora Boca do Inferno Aleister Crowley, tu vais ver a placa, porque até a Boca do Inferno é místico de certa maneira. E também agora deixa-me só dar-te uma pequena reserva. Tu, por exemplo, agora estás a dar a reserva de José Pinto Coelho ter andado por lá. Tu também andaste por lá. Se um dia fores uma figura política, achas justo usar isso contra? O que estás a dizer, o José Pinto Coelho, o quê? Ter andado Tu na Quinta da Regaleira. Na Quinta da Regaleira, porque ele já lá teve. Tu também já lá tiveste. Sim, pois. Tu não achas que isso é assim um bocado injusto? Tipo, como acusação? Dizer, pronto, ele teve ao telemóvel. Eu estava a brincar, ok? Pronto, não, até tem o cinismo de falar. Mas também vou dizer, a cena dos pentagramas todos, em termos maçónicos. E a estrela de David que está numa das grutas? Claro, a estrela de David é o ponto-chave e voltamos novamente ao que vem na tora, porque o maior objetivo dentro de qualquer movimento maçónico, à exceção dos rosacrucianos, que são os alquimistas, como o Mário Soares e o Nico Branner eram, e a alquimia é a ilusão em termos de não é o transformar em ouro, é transformar a tua mente. Isso aí é que está a verdadeira tese dos rosacrucianos, porque eles são odiados mesmo dentro dos movimentos maçónicos, são muito ritualistas, praticam o mesmo sacrifício tradicionalmente, e dentro da tradição maçónica até mais convencional, olha a lógica. Quando chegas ao 33º grau, descobres que basicamente o satanismo é a religião correta, porque o Sol é Lúcifer, porque quem trouxe a luz, e a luz é a iluminação, daí os movimentos dos Illuminati serem, digamos, o conhecimento atribuído ao homem, foi o anjo caído do céu. Porque eu não sou religioso, eu tomo atenção a essa merda, porque se eu ando a ser regido por um sistema financeiro religioso, caga nessa. Basicamente, se tu dizes na cara de um maçom tu és satânico, ele ri na tua cara e diz-te assim: acreditaste na nossa merda. Essa é que é a ironia da cena. E o objetivo deles todos é a reconstrução do templo de Salomão. E por aí pode-se até expandir até que ponto é que estes movimentos, fora os jardins do Vaticano cheios de relíquias, eu digo, como é que eu vou acreditar em religião? Foda-se, esta gente é doida. Mas é o que diz o cabo de... O pentagrama, na perspectiva deles, é como a cruz de Cristo. Sim, mas aquilo é uma religião, é uma religião. E eles são fanáticos. É uma religião elitista, é um clube muito exclusivo, em que tu tens que provar e acredita que para chegares a esse ponto tens que amar sangue, porque ninguém partilha um segredo. Por isso é que há este complô, até o caso de pedofilia em Portugal. Há tantos casos em que tu sabes que foi exposto a uma ponta do iceberg, e se o iceberg é exposto, é tipo quase como há um colapso de governo a nível mundial.
Mas- A realidade chega a um ponto que é tão insana que mais vale chamarem-nos a... Simpson. Simpson? Uhum. Epá, eu vou-te dizer assim o seguinte. Eu pessoalmente acho que isso dessa maçonaria e que existem dois tipos de maçonaria. Uma que seria originalmente, que seria a original, e outra que é a satânica. Porque Eu percebo de onde é que tu vens da parte da maçonaria, porque a maçonaria, em termos práticos, é mesmo realmente, e, tipo, se regulares bastante, tem a ver com isto já vem desde o realmente tempo dos, maçons, pessoas que esculpiam as pedras. isto já vem desde o tempo dos egípcios. Tens a entender? Exato, só que o problema da maçonaria é que sofreu uma mutação em relação ao ensinamento dos arquitetos e passou para uma angariação de fundos e uma organização teocrática exclusiva para elites. Foi Sim, sim, um movimento isso. raptado, como por exemplo, muita gente acredita no CDS-PP ou no PSD ou no seja o que for, e nós sabemos que na prática estão-se todos a fazer ao poiso. É uma ilusão, é o fator de divisão social. Sim, mas olha, e vou-te dizer o seguinte: o Cabo da Cioli, por isso é que eu quero que tu vás ver aquela entrevista. Ele fala no lago em Brasília, artificial, que é inspiração num lago que havia no Egito, construído pelos maçons originais, que seria a idolatrar o deus Sol. E tu falaste há bocado Sim, sim, sim. que era Ra, o Sol. os próprios Ra. egípcios estavam sempre, essa Ra e Anubis, sempre em luta eles próprios, cada dia era um conflito, quando o sol nascia era uma... Mas Não era o isso era o Sete, genuíno, era, foi não era raptado. Anubis, era o Sete. Era o 7, tens razão. Então, mas qual Foi é que é o raptado. Lúcifer aí? Lá está, aí está o rapto da cena, porque nós estamos a falar de uma Aí foi disciplina literalmente que era realmente a figura do arquitetura. Sete que usurpou o lugar do Ra, basicamente. Mas isso é mitologia raptada, isso é a antiguidade. O que é que nós, em termos práticos, por um lado é tipo, porque é que nós, em termos práticos, apesar de sabermos o que é que isso nos serve, tipo, nos dias de hoje? Mas o perigo é as pessoas que realmente adotam esse tipo de ideologia. Por mais sofisticado que o nosso discurso seja, por mais internet que a gente tenha, por mais livros que a gente leia, o facto é que os nossos governantes obscuros por trás da cena acreditam nessa merda. Por isso é que eu adoro teologia, porque mesmo eu sendo agnóstico nos meus melhores dias, continuamos a cair na mesma merda. Nós precisamos de algum tipo de motivação para combater. Mas as motivações que sempre historicamente nos foram apresentadas é sempre branco, preto, bom, mau, Deus, diabo. Simplório, é sempre o mesmo jogo. Substitui as palavras. Usa o termo que tu quiseres. Que existe entre o bem e o mal. Pronto, são conceitos. Mas nós somos isso. Atenção aos relativismos excessivos, Simpson. Olha que existe um mal mesmo. Simpson. Eu sei que tudo em variantes de tom de cinzento, e o branco e o preto poderão não existir aqui na Terra, mas às vezes temos de admitir que o cinzento é tão, mas tão escuro que passa por preto. Se é que me entende. E eu sei que tu provavelmente, eu já sei provavelmente a tua resposta, porque tu pareces ser, pelo que o teu discurso parece ser mesmo isso. E tu achas que, e tu acreditas nos planos que eu já falei, o plano Galergi, Nova Ordem Mundial, tu acreditas nisso, como é óbvio, porque tu sabes. Epá, acredito que existem, eu não os apoio. Sim, ninguém os apoia, ninguém que tenha uma cabeça sã os apoia. Mas um gajo tem que conhecer o inimigo. Achas que eles vão conseguir? Epá, eu acho que vai ser cíclico. Eu acho que as coisas estão a acontecer. Ou achas que vai acontecer como no passado e e os supostos planos de supostas elites que acabam por falhar, né? Porque é cíclico, caem e depois tu vais ver, achas que vamos ver um período
outra ordem mundial, mas uma espécie de velha ordem mundial adaptada aos tempos, que é sempre a mesma coisa. Se tu fores ver, é um Isso renascimento, é o meu medo. a queda da elite, depois há um renascimento e depois essa elite volta ao poder e depois cai outra vez. Achas que é isso que vai acontecer? Eu acho, Ou achas eu acho que conseguir finalmente cumprir o plano deles e matar toda a gente? a minha única reserva na tua pergunta, para já, é a minha pergunta. É a minha pergunta, mas o que tu chamas de elite, de certa maneira, é obscuro e ao mesmo tempo genérico demais para definir. Porque, por exemplo, tu quando dizes elite, dizes o quê? O António Costa. O António Costa é um palhaço, é um peão. O António Não Costa, é... se for preciso, ao primeiro ir com o caralho. Claro, mas é isso que eu estou a dizer. É tipo. Epá, isto se calhar até o próprio termo elite não é bem o correto. Pronto, a 13ª tribo e esses gajos. Não, nem é bem isso. Sabes que o problema. Ou então os gajos que ainda estão acima deles. Porque, e isto para complementar esta, não sei se já estamos no fim, se estamos no meio, Não se faço a estamos mínima ideia não onde sei é que nós estamos mesmo também, mas pronto, continua. Meu Deus, Vocês sabem Sim, quem é que está para acima da 13ª tribo e de todas essas elites? Seus a descrentes, 14ª. seus infiéis. Não é. É o príncipe deste mundo. o príncipe de todo Não é esse. o príncipe de todo isso sou eu. Epá, agora eu Para este não é isso. príncipe deste mundo. É o Ricardo Salgado, é o dono disso tudo. Não é. Maria Leal? Não. Não, é um príncipe, desculpa. É um príncipe. Epá, É. olha, Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I mean, I made a bargain with it, a long time ago, and I'm holding up my end What was your bargain? to get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And this earth, and then in a world we can't see. Weishaupt and Pike were both high-degree Freemasons, but not one Mason in 10,000 even suspected they were also high priests of the Luciferian Creed. Mazzini directed the WRM from 1834 to 1871 before Pike acquainted him with the full secret. Not one Freemason in 1,000 even suspects that Freemasonry, together with all other secret societies, is to be destroyed in the final stage of the conspiracy, together with all other religions, so that only the true light of the pure doctrine of Lucifer will be used to influence the human mind. The Kabbalah is a collection of Jewish magical texts which were given to mankind via psychic communion with a fallen angel called Raziel. Raziel is one of a pantheon of so-called fallen angels who serve the Lightbringer, Lucifer. Since medieval times, the Jewish people have been considered a race of magicians. The biblical rabbis used shaman-type techniques to induce altered states of consciousness. Fasting, flagellation, and burying oneself up to the neck were all techniques used to prepare the rabbi magician for a battle through the 7 portals of the Kabbalistic Tree of Life, where they would eventually meet the supreme deity in a realm called the Merkaba. Ritual sex magic was also practiced amongst some Jewish cults. Many temples had holes in the walls so that rabbis could ritually sodomize a prostitute, a young man or a boy, and invoke the fallen angel Raziel as they reached sexual climax. The word sodomy is derived from the name of the biblical city of Sodom, in which sex magic and also blood sacrifice were widely practiced. A strange version of vampirism, or blood drinking,
is still practiced to this day by many rabbis, who suck the blood from the freshly severed foreskin of newborn babies. The collection of texts called the Kabbalah were eventually transcribed by Rabbi Isaac the Blind in Provence in the south of France during the 12th century. For the first time in its 6,000-year history, the ancient magical techniques of invoking fallen demonic angels and killing someone using the evil eye were put down on paper. The Kabbalistic writings of Isaac the Blind fell into the hands of a group of 9 French noblemen. These noblemen became known as the Knights Templar. É o diabo. Todas as sociedades secretas, desde os templários, todas as elites modernas, etc., creem no diabo, o príncipe deste mundo. É o Deus deles. Simplório ou não, é assim que as coisas são e não me parece que o devemos ignorar. Epá, olha, Sei lá. Mas eu estou-vos a interromper. Responde-lhe lá então, Simpson. epá, lá está. A pergunta que tu me colocaste é a pergunta que nós todos temos, de certa forma. Verdade ou mentira? Eu Sim. não sei se alguém tem aqui uma bola de cristal, mas quem me dera a mim saber Olha, o... vocês sabem uma cena interessante. Não. Diz. E eu, por acaso, no outro dia, e o Folklore sabe que eu estive a falar de uma coisa que é tipo basicamente um manifesto qualquer, uma coisinha assim a brincar, que comecei a escrever, que eu intitulei de nacional-classicismo. Basicamente é uma espécie de nacional-conservadorismo, mas muito diferente da concepção do normal. Então que basicamente eu estou a tentar fazer com que seja uma ideologia que compactue o máximo possível com a natureza humana. Ou seja, que pela primeira vez, de certa maneira, seja não um gajo que diga, epá, esta é a minha visão do mundo melhor, mas sim, esta é a minha visão do mundo natural. Não quero que seja um mundo melhor. Temos que nos aceitar enquanto seres humanos. Basicamente é por esses princípios que me estou a guiar a escrever isto. E uma coisa que eu achei engraçado é que os Simpsons, por exemplo, têm uma capacidade esquisita. Alguma vez vocês ouviram a conspiração do Homem de Branco? Sei lá, eu já vi várias. Assim de repente, tipo... Vai dizendo. Que é basicamente, dizem que em todas as reuniões dos Bilderberg... Sim. Olha, e apanha longa ali em Sintra. Foi recentemente que eu vi dessa conspiração, já depois de começar. Conta a conspiração, E eu, que eu não sei, há aqui muita gente depois a ouvir pode não saber. A ideia que eu tive do futuro, basicamente, foi que as pessoas, provavelmente uma moda, foi voltar, a minha ideia arquitetónica do futuro é que vai haver um renascimento, que vão buscar valores clássicos e com uma espécie de combinação, tal como foi o Renascimento, combinar os valores clássicos com os valores cristãos e fazer uma sociedade baseada nos princípios europeus das nações europeias e a grande civilização. E era essa a ideia que eu tinha. Imaginei tipo, não vou dizer carros voadores nem nada disso, mas pronto, olha, como se fosse uma espécie de arquitetura moderna, mas uma mistura com a arquitetura clássica. E é essa a visão. Eu fecho os olhos e imagino isso. E vejo pessoas vestidas de branco, tal como na Antiguidade Clássica, e vejo uma maneira de vestir, quer seja altos representantes da sociedade, branco. Engraçado que depois, quando eu ouvi falar, não sei se isto tem a ver já com o subconsciente, se eu já tinha ouvido falar, se isto ficou no subconsciente e eu a partir disto matutei. Mas o engraçado é que se vocês forem ver o filme do V for Vendetta, acho que é uma cena, aparece o gajo com máscara vestido de branco e aparece nos Simpsons em vários episódios, num episódio, digo, e também noutros, por exemplo, um deles é o Mr. Burns, que é tipo um gajo... O Mr. Burns é o estereótipo do Rothschild.
Como Sim. o Krusty the Clown é o estereótipo do entertainer judeu. E o Apu Sim, sim. é que foi a andar de moto. Por causa Yeah. dos cegos do politicamente correto que nem veem a merda que está. O Apu era o melhorzinho deles todos. Thank you, come again. Mas era o mais óbvio, portanto. Teve que ser corrido. É pá, mas lá está. Andamos básicos. Com tanta sofisticação. É. E o gajo, o engraçado, é que o gajo estava vestido exatamente tipo. Eu tenho um fascínio pela monarquia e pelo. E por tudo isso. E pela maneira dos monarcas se vestirem. E pelos fatos militares, eu acho aquilo uma coisa engraçada. O gajo está vestido de branco, com uma espécie de fato militar meio futurístico, meio esquisito. E também te vês essa representação no V for Vendetta. E em muitos outros sítios, pá. O Kingpin, o vilão do até vês Daredevil. isso no Star Trek. E depois vêm falar do o príncipe mundial, como uma cena assim, essas teorias de conspiração, um rei do mundo, os 10 reis que trabalham, os 10 príncipes que trabalham para um só rei, que vão dividir o mundo em 10 e para uma nova ordem mundial, governar o planeta. E depois tens o gajo vestido de branco que vai às reuniões da Bilderberg. Será que existe mesmo um? E depois tens aquela conspiração de um príncipe que irá unir a Europa, que é descendente da dinastia Até Caspiana. os Windsor são antigos Red Shield que fugiram da Alemanha, se não eram decapitados e agora governam a Inglaterra. E lembra-te de uma coisa, essa parte da uniformização de imagem de roupa, basicamente é uma complacência ao globalismo, porque é aí que todos somos tão uniformes. É quase como uma farda militar. Até o Star Trek, da década de 60, 70, patrocinava isso. O Spaceship era composto por era multicultural, multiterrestre, e toda a gente se vestia uniformemente, como tipo, pensarem como uma colmeia. Daí os Borg até no... Pronto, epá, esses conceitos em particular, epá, lá está. Se nós olharmos para o passado, o cenário veste sempre diferente. Mas espera, e uma teoria da conspiração que eu fui ver, não é bem teoria da conspiração, um time travel, um caso de time travel, que um gajo vem do futuro e diz que as pessoas estavam todas vestidas que se vestiam de branco. Não, tu Lex não estás entra. a falar daquele gajo que veio buscar peças antigas. Lex Como é que se entra. chamava o gajo do... É o Twitter, ou sabes, Twitter. É o John Titor, ou o que é? Não. Lex entra, tu és a perito nisto. Não foi o gajo que entrou no balcão e que depois saiu e estava com ele e tirou uma fotografia, não. Estou a falar. Eu digo-te, lá está, isto, o bom, o mau, esta merda existe toda dentro de nós. Nós como seres humanos, nós podemos ter a nossa conduta, a nossa moral. E não faz sentido nenhum num ponto de vista lógico. Mas basicamente isso é o que é explorado. Isso é que são as disciplinas da religião e aquelas perguntas, aqueles dilemas que nós vivemos entre nós próprios. Eu podia te perguntar perfeitamente: desejas mal a alguém? Sinceramente, alguém aqui deseja mal a alguém? Tu tens sede de sangue, se tiveres algum tipo de conflito na rua, por algum tipo, por exemplo, estás numa esplanada, estás a dar as tuas opiniões, como estamos aqui a dar, só que aqui estamos todos entre amigos na boa. Mas tu sabes que há pessoas que começam a escalar. Há pessoas que acham que, por exemplo, falar mais alto traz-lhes a voz da razão. Começam-se a exaltar, começam a exagerar. E tu começas a pensar para tipo, se calhar, tipo, eu não vou numa posição em que esta noite até acabar mal a defender a minha ideologia, porque este gajo é um otário, por isso vamos fazer como as escrituras sagradas de certa maneira dizem, como Jesus Cristo diz, dá a cara à chapada, perdoa o teu irmão, etc. Quando às vezes até estás nessa situação com pessoas que sabem isso melhor do que tu. Isso é uma situação. Agora, por exemplo, estás numa situação em que estás a ser... estão-te a querer coagir fisicamente em troca de um assalto ou uma merda qualquer, e é 1 para 1 e tu olhas para ele e tipo, este gajo leva um sopapo, troca ao contrário, lá vou ser violento e toma lá o sopapo e acabou-se, meu. Nós somos bipolares, man. Nós fazemos amor, nós fazemos ódio, nós fazemos guerra, nós construímos um mundo melhor, nós somos tudo
Às vezes o termo da bipolaridade, que é diagnosticada com drunfos que põem as pessoas a andar na rua, tipo Walking Dead, George Romero, para recuperar o tópico. Os Já se zombies. perdeu há tanto tempo. Não interessa, os zombies. Há pessoas que são ideologicamente tão fortes. Eu gosto da analogia dos clubes, porque realmente tu não consegues. São dogmas. Dogmas são verdades inquestionáveis. E há pessoas que são programadas desde crianças a acreditar no Benfica ou no Sporting. Eu, sinceramente, quando vejo um bebê ao colo de alguém e está um adulto a dizer ao lado dele, Benfica, Benfica, eu fico naquela. Isto é que é violência, não é o beijinho da avó. Isto é programação, man. Ainda nem o teu cérebro está formado, já estás a levar com um dogma. Como é que tu Uma achas que verdade existem inquestionável. sportinguistas? É só dessa maneira que existem sportinguistas. Não, mas não é isso, mas o que é que isso interessa? Mas é que no fundo nós estamos a discutir assuntos bem mais sérios do que a merda de um jogo, que é um negócio, uma lavagem de dinheiro, uma Pois, corrupção. e depois vais ver. Mas também é a mesma coisa com o PSD e com o PS. Pois é, porque as pessoas sentem-se muito mais confortáveis em viver numa certeza dogmática, escolherem um clube e dizerem assim, com muito conforto, porque a vida é complicada, tens que trabalhar todos os dias, tens que não sei o quê. Muita gente diz mesmo, eu não tenho tempo a pensar nessas merdas. Nunca te disseram a ti, fogo, passas o tempo a pensar nessas merdas. Eu digo sempre às pessoas, ó lá, mas achas que pensar perdes tempo, meu? Dentro da cabeça de um gajo pensa a 5.000 a hora, os lábios nem sequer acompanham o que um gajo pensa, meu. As pessoas deviam ser mais A maior parte das pessoas são nacionalistas isto é uma verdade inquestionável. Se os mídias começarem a cantar amanhã que o Bolsonaro é o maior, daqui a 2 meses toda a gente diz que é o maior. Até o próprio Trump, com a cena da sinagoga, estão sempre a dizer que o gajo é um fascista, é um nazi, é um Hitler. De repente, quando disse aquelas palavras que todos nós vimos na televisão, a pessoa que fez esta merda devia ser morta, parafraseando, na boa, porque estamos a falar de pessoas que são altamente protegidas. Se o Bolsonaro disser, os bandidos também, se for preciso, têm que levar um tiro, o Bolsonaro e o caralho fascista da merda. E como é que os mídias agora defendem a tese de um gajo que diz, um presidente dos Estados Unidos que diz, este gajo devia ser executado pela merda que fez, e depois os próprios mídias que reportam essa cena dizem que o gajo é um nazi e os tais nazis como clichê queriam executar os judeus todos. E agora descalça lá essa bota. Eles não descalçam nada. Eles continuam em frente porque estão baseados sempre na memória curta do português que o vê. E depois as próprias notícias estão a fazer um overload tão grande ao próprio cérebro. É o rodapé com os 11, é a merda a passar em cima, notícias importantes demoram 1 minuto, notícias de merda expandem 20 minutos, as pessoas não sabem o que é que vão dizer. Tu compras qualquer jornal que tu queres no dia seguinte, a capa é sempre a mesma, podes mudar de canal, estão sempre a dizer a mesma merda. A capa é sempre uma imagem do Ronaldo ou do Jonas. Exato, mas não interessa, mas é isso que as pessoas se focam. Porque as pessoas... Mas a maior ilusão é estar eu digo, no tempo quando foi a cena da Maddie McCain, todos os dias havia uma novidade. Outra vítima da maçonaria. Claro, também, exatamente, tudo bem. Vê lá que até, tipo, os ingleses ostracizaram tanto as forças de investigação policial portuguesas pelos próprios, e ainda hoje até terem largado os fundos sem chegar a nenhuma conclusão. Não é nenhuma conclusão, a conclusão é que é feia demais, é mais uma ponta do iceberg que não convém expor. Mas, em frente, eu todos os dias, quando foi essa merda, saía uma nova tese nas capas de jornais em cor. E havia pessoas que chegavam só ao pé de mim no café e diziam assim, sabes o que é que eu acho? E eu dizia-lhes mesmo, deixa-me adivinhar, o que saiu no Correio da Manhã? Não, isto é o que eu acho. Não, então diz lá. Isso foi o que saiu no Correio da Manhã. Amanhã fala comigo novamente, que eu já sei que a tua opinião vai mudar. Infelizmente, a soberania intelectual, tal, também digo bastante nos meus podcasts, soberania intelectual, man, é isto que a gente anda aqui sempre a praticar. Por mais discrepâncias que a gente tenha em alguns tipos de pormenores de opinião, ao menos temos que concordar numa coisa. Fuck, isto está completamente fodido, ok? E depois estamos tipo, como é que a gente vai jogar o jogo para virar os pratos da balança? Temos que jogar o jogo da mesma maneira, por isso é que o gajo está sempre a dizer, vamos gravar mais, façam vídeos. Até ficares frustrado de não conseguir, mas... Sim, mas sabem como é que isto vai virar? É que a maior parte das pessoas são seguidoras, até o renascentismo. Até a revolução do 25 de Abril foi exatamente essa merda. Não, mas porque quando o exército foi para a rua e não sei o quê, e o povo ouviu a Grândola Vila, então que se foda, agora é esta a onda que eu vou surfar, meu.
Aliás, eram o povo, nessa altura, o governo do Marcelo Caetano, foi só nos últimos meses que teve instabilidade. Foi quando começaram eles a cantar essa merda. Mas pronto, foi o chamamento, foi uma revolução militar, etc. Mas aí também mostrou logo o calibre, e não é por sermos portugueses, é um fator humano. Há um conforto nos números. A maior parte das pessoas. Vamos lá ver uma coisa. Uma coisa que eu prezo muito nas pessoas que estão nestes grupos é. Porra, são casmurras, mas não é uma questão de ser casmurro por ser teimoso, por estar a acreditar num dogma. Foi um caminho, como eu já tinha dito antes, percorremos sozinhos e encontramos-nos aqui. Por isso há aqui alguma coisa, muito humildemente, que eu tenho que dizer especial, na maneira como a gente pensa. Só uma coisa que eu acho que eu posso... Acho que intimamente todos nós sentimos. Nós passamos a puta da nossa vida a questionar a nossa própria sanidade. Verdade ou mentira? Nós sim, porque nós somos céticos. Mas como indivíduos, mas e já viste o mundo que a gente tem pela frente, e o mais irónico, até no Twitter e nas interações sociais, e isto às vezes tem a ver com a forma como a gente se apresenta. Eu uso muitas vezes até o humor para dar a minha palavra, tipo, no meio do riso, lá passa a minha mensagem. Eu sinceramente, eu não sofro muito ostracização, e até fui convencido quase pela gente que gosta de me ouvir quando sai à noite, de gravar as minhas opiniões, porque as pessoas dizem, devias escrever blogs, devias não sei o quê, e eu fico naquela, porque por causa do que eu digo, então mais vale gravar o que eu digo, porque eu não tenho paciência para escrever, porque eu próprio sou tão crítico que não me consigo ouvir a mim próprio, quanto mais olhar para um texto que eu escrevi antes de publicar. Corrigir, mas isso é um defeito nosso. E eu cheguei a uma conclusão que eu disse assim, fuck it. A primeira vez que eu gravei um podcast eu não queria o fazer sozinho, fiz a conversa para surdos. Azar meu, um dos gajos é completamente comunista. Mas completamente comunista. Ele tinha a chave da JCP. Eu cheguei a tocar naquela sede, porque era um espaço que estava aberto. O pessoal estava todo à vontade, tudo na boa. Mas quando a gente começou a discutir, gravámos um, gravámos dois, e o terceiro acabou. O terceiro acabou, porque não deu. E não deu por minha causa, eu por mim continuava. Eu gosto de discutir à brava, mas quando a gente se confronta com aquela mente dogmática do marxismo cultural, completamente programada. Porque o mais engraçado... Eles nunca se questionam de si mesmos. Eles não questionam a própria sanidade. É isso. Mas é que é isso. Era exatamente aí que eu queria chegar, meu. Eu estou a discutir com uma pessoa que já tem a ideia fixa e eu não estou a discutir com certezas, eu estou a discutir as minhas perguntas, e eles têm tantas certezas que as minhas perguntas são tão incómodas que não vamos a lado nenhum. Eles ficam completamente destroçados quando tu consegues provar e quando tu... Mas tu tens algum interesse em provar? Eu não provo, não é só provar, porque não é eu acho provarem. que no fundo nós somos bem... Eu acho que no fundo nós somos mais humildes do que os nossos próprios, digamos, autoproclamados inimigos, porque a gente nem sequer tem interesse em ser inimigos de ninguém. A gente precisa de coesão, união e compreensão. Nós precisamos... Só que como chegámos aqui sozinhos, e como isto não passa de um jogo de protagonismo idiótico, o protagonismo está a ser pago por exemplo, cheques de George Soros e etc., que estamos em absoluta desvantagem, e mesmo dentro das pessoas que têm a mesma linha de pensamento, ou têm a forma de pensar como nós temos, tipo sinapses libertas, é um bocado... Não, mas é um bocado difícil até entre eles ficam nós. zangados exatamente porque eles nunca questionam a sanidade. Quando eles veem que já não têm razão porque não sabem falar, eles irritam-se e começam a apelar à injúria. É a dissidência cognitiva. Isso está cientificamente provado. Quando tu ultrapassas a dissidência cognitiva em 15%, é como um alcoólico numa reunião. O primeiro estágio é a negação. E como eles acreditam em dogmas, a negação vai ser sempre ao ponto da violência. Ao ponto da violência. E voltando ao tópico da Rita, bem, a Rita é vítima de uma violência, porque eu sempre achei, pelo menos as mulheres têm o desconto, uma merda. Ela também pica-os.
Ela Ela pica. pica-os bastante, é verdade. Exato. Mas é bom que ela pica, que a Rita tem um par de tomates bem maiores que Só que ias muitos dizer outra coisa. marxistas que andam aí no Twitter, Sim. figurativamente, que andam aí no Tem Twitter entranhas. a chamar filhos da puta e a despedir as empregadas de limpeza porque votaram Bolsonaro. Por isso é que eu não. Ai de eu nem nós sequer que me- fizéssemos metade dessa merda. Um pouco à cara ao Imagina Marx. que nós íamos despedir uma empregada brasileira só porque ela Vocês votava no leram Haddad. esse tweet, não leram? Não, Da não. gaja, Li. houve Eu não. uma gaja que disse mesmo que tipo, ela além de ter tipo, despedido a empregada, ainda lhe mandou a boca, tipo, por isso é que tu és uma empregada reles de limpeza porque votaste Bolsonaro, meu. Com um grande compasso moral. E nós é que somos os maus da fita, meu. Bem, isso é um pouco a seguir o bom exemplo do Karl Marx, não é? Lá, tu sabes o Miguel Araújo, tem uma data de seguidores, Miguel Araújo. Eu nem sei já ouvi como. falar. Pronto. O delírio da esquerda, mas só antes de falar, Desculpa. o delírio da esquerda é o que faz a vitória à direita. Exatamente, só que isso faz parte do ciclo. E a esquerda começa a cada vez mais a delirar. O que é que isto faz? A direita vai crescer inevitavelmente. E depois a esquerda volta a ganhar, porque inevitavelmente alguém da direita com um ego superior ou utiliza o manifesto, porque o pessoal da esquerda também é isso. Através do manifesto, utilizam a plataforma para subir ao poder e depois tornam-se num ditador, porque extrema esquerda, extrema direita, vamos considerar assim, quando se as forças políticas fossem um círculo e tocassem-se num extremo, a extrema direita e a extrema esquerda tocam-se na ditadura, mas é muito fácil para a extrema esquerda, que não admitem que o são, chamarem-nos a nós levianamente extrema direita porque nem sequer estão interessados em ouvir a E discussão. muito menos somos nós extremos, né? Exato, eu acho que no fundo Agora nós interior somos os direito. mais somos os mais bonitos. Nós somos mais bonitos. eu às vezes tenho dificuldade em dizer as palavras, me apetece dizer porque eu de certa maneira sou humilde e pode sair feio, mas eu acho que nós estamos mais preocupados com o futuro da humanidade do que esta gente que contra nós nos chama todos os nomes e tudo e mais alguma coisa, que por acaso é coisa que eu não tenho sofrido. Acreditam em balelas, eles também estão a fazer isto para o futuro da humanidade. Só que o futuro da humanidade deles é um devido a nós termos alguma noção histórica e cíclica do que acontece. Nós temos os pés mais assentos no chão em dizer tipo, olha que estamos a repetir o Weimar Republic, o que faz com que o Hitler suba ao poder e depois a história vai ficar mal contada e continuamos a cumprir estes ciclos porque eles ficam com uma imagem de uma coisa e não têm a imagem que nós temos da coisa que eles têm, porque nós estamos aqui a tentar equilibrar. O poder para o Hitler foi a esquerda. O Hitler veio da esquerda. Exato. Portanto... Ei, o Alex, fogo, meu, também, calma aí, meu. Há muitos deu fixe, meu. Como eu próprio. Eu sei, mano, eu gostava de lhe ter perguntado isto. Aí é que a gente tem que fazer a distinção do zionismo do judaísmo, porque o zionismo usa o próprio judaísmo para sacrificar o seu povo para ter as benesses históricas. Lá está, meu. Era tão bom se fosse branco no preto. Mas não é. Engraçado que o Lex diz que o rei será descendente egípcio. Porque faz muito... Desculpa lá. Alex, se não for circuncisado, menos larga essa matriz. Espera. O Lex diz... Deixa ver o que é que o Lex dizer que o rei será egípcio faz sentido e eu vou explicar porquê. Porque bate completamente com a narrativa deles quererem recriar o povo da Atlântida. Porque os egípcios são tecnicamente descendentes do povo da Atlântida. E o rei egípcio que ele fala bate de certas e de cabeça com o plano Kalergi, porque o Kalergi queria recriar a original raça egípcia, que para ele seria a mesma coisa que juntar todas as raças do mundo numa só. Mas olha que a Atlântida é um bocado disputada em relação à sua existência ou não e desculpa lá, Alex, man, eu acho que tu és um indivíduo soberano e não
ponhas a regir por siglas, meu. A tua herança é a tua independência e tu és um grande homem, caga para essa merda. Desliga-te dos dogmas, és um grande homem, meu. Fuck that. É isso que nós precisamos todos de fazer. Fuck dogmas. E além disso, esse mito, pode ser mito, pode ser verdade, pode ter existido, pode não ter existido. Mas nós estamos aqui hoje. É tudo muito giro, mas a minha pergunta, por isso é que nós se calhar estamos aqui, e eu não quero pôr palavras na nossa boca, é tipo, e agora? É só isso, e agora? Bora ver um filme de terror? Exato. Não, mas é o e agora? Pois. A gente já que tem a uma gente pequena faz? ideia, Ouvir uma isto, pequena se ideia. tiverem a ouvir Nós- isto, nós- se tiverem a ouvir Nós a vamos seguir ao morrer podcast, nada a sabermos. E agora? exato, a seguir ao podcast, se tiverem a ouvir isto, é só irem ver um filme de terror. Assim fazem uma maratona de terror. Depois é este podcast. Foi uma piada. Pois. Foi uma piada. Foi para descomprimir um bocado a conversa. Pois é. Porque às vezes um gajo tem que injetar um bocado de humor para descomprimir, porque apesar das coisas serem sérias, também temos que viver a nossa vida. Meu. Eu curto bem sociabilizar. Meu. Eu às vezes vou tipo a um sítio qualquer e tipo, vou ali, vou beber um copo e uma merda. Chego a casa às 4 da manhã, porque as pessoas estão à minha volta, tipo, não te vás embora, eu pago-te um copo, e chego a casa aos S. Posso fazer uma pergunta ao Alex? Não podes, não, estou a gozar. Claro que podes. E vou fazer aqui, mas e depois o Lex sobre que ele disse no chat uma coisa importante, que disse que os nossos primeiros ministros foram escolhidos Eu não estou a ler. a dedo. Eu meti ali umas imagens do José Pinto Coelho e vou pedir para que ele me esclareça. Será que a teoria da conspiração que eu apresentei aqui há bocado de que o José Pinto Coelho será primeiro-ministro, será que ela está certa e que ele foi escolhido? Não foi. Custa-me um bocado a acreditar. O mundo é Já está a dizer que insano. não. A vida é caprichosa. Eu não digo nada, mas parece-me um long shot. Acho que infelizmente a Cristas havia de ser mais depressa do que eu. Sim. Agora o Damásio, Vai ser o se calhar. vai ser o Francisco Rodrigues dos Santos? Não vai ter nada. Olha, é assim. Também está meio do gozo, não é? Se a história nos tem ensinado alguma coisa, desde aquele soldado da Primeira Guerra que ficou com deficiências pulmonares pelo gás mostarda, pelo o filho dos fazendeiros que governou aqueles gulags, se temos que aprender alguma coisa, a mudança vem por onde menos esperas. É quase como uma mulher quando entra na tua vida. Tu bem estás a olhar para a direita, figurativamente, porque aquela gaja é boa e tu gostas dela, mas uma mulher da esquerda vem, bate no ombro e tipo, dás por ti 3 anos numa relação. A vida é sórdida, man. A vida colhe a tua própria vida sem menos esperares. É tão caprichoso. Lá está, por isso é que é tão confortável ver a merda Olha de um que se calhar filme. este podcast no Halloween se calhar deve ter sido mais filosófico até agora. Eu sou muito disso também. Porque ao fim e ao cabo, por mais que a gente aprenda e assimile e opine e não sei o quê, eu acho que nós somos das pessoas com mais abertura de introdução de nós já chegámos a este ponto por estarmos abertos a informação nova, porque realmente de repente as peças encaixam e fizeram algum tipo de sentido, pelo menos dentro da nossa cabeça, que é frustrante às vezes até a discutir com pessoas, em vez de lhes chamar marxistas, pessoas de ideias fixas, porque até nós chamarmos de marxistas, nós próprios sabemos melhor o que é o marxismo do que eles próprios, mano. A ironia da merda. Por isso é que escolhemos tipo, ei, peraí. Mas eles não, vão logo de cabeça. Logo de cabeça. Na boa. Isto parece-me bem, tipo, ganhar dinheiro sem trabalhar? Why not? Toda a gente tem direitos, porque se eu tiro os direitos aos outros, fico sem os meus. E tipo, e a parte do arregaçar a manga? E a parte do sacrificar-te pela tua vida? E a parte do tipo, o trabalhares em algo que dê mesmo trabalho é que realmente dá o valor de teres. E aí voltamos aos antigos valores. Mas isto são, a gente quando fala em antigos valores, não são antigos valores,
são os valores de um homem a sério. Não precisas ser homem, mulher, figurativamente. Uma pessoa com integridade, uma pessoa com honra. Aquelas palavras que realmente nos trouxeram algo. As maiores invenções do planeta que revolucionaram o modo de vida historicamente, às vezes foram inventadas por um homem que ficou com uma fixação, com uma ideia, que se fechou numa garagem, enquanto não saiu dali, não construiu aquilo que queria e até perdeu a família, porque a mulher dizia, tu não ligas o suficiente, porque ela não tinha a perspectiva, porque para ela era tipo, sei lá, há muitas Marias leais por aí, não estão do lado do homem, querem aparecer junto com o homem, o carro e o bar e os status. Quantos de nós é que já não saímos com uma gaja à noite só porque estão à espera de ter uma história amanhã? E quando nós saímos à noite com uma mulher, a gente quer estar com ela, quer estar com os amigos, quer estar a conviver, e amanhã é outro dia. É esta diferença. Nós somos humanamente mais genuínos. Se for preciso mandar-te uma chapada, vais levar a chapada, mas não vamos por aí. Nós, de certa maneira, eu abraço, digamos, a minha bipolaridade. Sou um gajo, tipo, eu auto-intitulo-me bacana, nunca ninguém me disse o contrário. O Simpson é um bacana, o Simpson é um bacana. Tratam-me mesmo por esta alcunha, não leves a mal. Eu já vi esta da Catarina Martins com o Exorcista há muito tempo. Yeah. Boa. Mas, aqui no chat. Muito bem, não. Mas eu acho que às vezes... Deixa-me convidar qualquer dia. As pessoas que a gente queixa bastante e que estão a levar o rumo social do nosso belo Portugal à decadência, que nem Lemmings, a saltar pela rebanceira abaixo, são as pessoas que não têm flexibilidade intelectual de ouvir pelo menos o outro lado da questão. Eu pessoalmente, eu sou um gajo que vive em dúvida. Eu faço-me dizer nos meus podcasts, isto não é para concordar. É só, olha, é a minha opinião, ao menos pensa nisso. É um princípio, pensa nisso. Sei lá, somos propagados todos os dias com uma merda. Eu estou-te a dar o outro lado da questão. Pensa nisso. Concordar não é obrigatório, mas pensa nisso. E toda a gente tem humildade intelectual para pelo menos pensar nisso. Epá, já é qualquer coisa, porque a mim ninguém me o ensinou. Se calhar até me sinto culpado de tentar, porque não é impor. É simplesmente partilhar, estás a ver? E as pessoas que estão sempre a partilhar a igualdade e basicamente têm tanto ódio que se calhar deviam era ver uns filmes de terror para descomprimir um bocadinho, não? Yeah. Eu É bem verdade. entendo, Focalor, eu bem entendo. Eu ver o Suspiria, por exemplo. Muita gente às vezes diz, não curtes futebol, mas isso faz parte do tribalismo, porque nós quando não estamos em guerra precisamos de algum tipo de competição. E eu digo-lhes, ouve, caga para o futebol. Em competição e tipo em conflito, nós estamos num conflito tão grande que tu só não o estás a ver, estás preocupado mais com o futebol, tira o recorde debaixo do braço. São todos corruptos. Paguem o que devam. Só o passivo dos clubes, que foi perdoado, segundo o Correio da Manhã hoje, uma fatia, dava para sustentar bastantes hospitais. Bom para todos nós. Tu és maluco. Não. Pronto, ok, pronto. Então eu é que sou maluco. Boa noite, tchau. Vou curtir. Tchau. É esquisito, não é? É um dilema. Um gajo vive num dilema. Tu sabes perfeitamente se isto não é uma conversa para teres no teu local de trabalho. Óbvio que não. Um gajo não é estúpido. Tem que jogar as regras. Claro. Tens que jogar as regras. Mas enquanto jogas as regras e a coisa está a correr mais ou menos bem, olha, está a fazer qualquer coisa. Eu não sei bem o quê, não sei por onde começar. Olha, comecei a gravar balelas, cheguei aqui, estou aqui na conversa com vocês, que é um máximo para Já dizer. estás há uns anos nisto, não é? Gravei 3 em 2015 e depois um amigo meu disse-me, mas já fui convencido um bocado, porque eu falo assim com as pessoas, eu podia estar realmente na tasca real de Humberto. Mesmo. Eu falo assim, fuck that, mas como eu gosto de ser, quando entro no meu trabalho, deixo sempre andar à porta, sou o Sr. Luís. Sr. Luís, mas quando saio, sou fora. E quando eu interajo com pessoas, é tipo, gostas, não gostas. Mas, não sei, porto-me ou apresento-me de uma maneira que por acaso nunca me deu problemas. Antes, pelo contrário, até tipo... Isso é bom.
às vezes há pessoas que dizem, lembras daquilo que tu disseste? Eu tipo, não, diz lá o que é que eu disse. Disseste isto, não sei o quê. Olha, fixe, ou algo que eu tenha dito, porque eu só digo que é merda. Eu vou falando Isso é verdade. Por isso é que eu gravo os pods, meu. Eu junto uns clipes, passo o primeiro e a partir daí, tchau. Por isso é que eu sou chato, meu. Eu sei que quando sou um convidado sou um chato, caralho. Meu. Mas dizes coisas muito acertadas. Meu, mas dizes coisas muito importantes. Mas é isso que as pessoas depois dizem assim, devias escrever, e eu, como sou bué crítico sobre mim próprio, como vocês todos são, porque é isso que nós somos. Nós somos os maiores críticos de nós próprios. Nós não precisamos destes auto-intitulados marxistas criticar-nos a nós. Foda-se. Vocês sabem lá o que é que anda dentro da cabeça de um gajo a jogar com todas as variantes. Um gajo leva tudo em consideração e, no fundo, tentamos sempre ser corretos, simpáticos. Eu nem sempre sou simpático, mas já está umas piadas pelo meio. Mas, de qualquer maneira, quando eu estou na minha parte social, eu sou como sou. Ouve, queres, não queres, caralho. E isto é um defeito do caralho até em relação a mulheres, porque é tipo, elas curtem bué me ouvir falar nas primeiras noites, mas depois foda. A sério. Ser tramado. E pronto, e o que é que um gajo vai fazer? E eu realmente, não tive coragem para começar ao princípio. Eu gravei aquele podcast com o 3, com o Guim, que até fiz uma música há pouco tempo com ele, tipo, mas o outro nunca mais deu sinal de vida. Eu estou sempre a perguntar ao Hugo, o Picho está chateado comigo? Não, na boa. Na boa é que eu nunca mais o vi desde 2015. Tudo bem. E um amigo meu, que me conhece há muitos anos, disse, eu estava com ele no café, disse mesmo assim, foda-se, gravámos 3 e acabou-se. Tipo, acho que eles ficaram chateados comigo, porque um gajo fica preocupado, estás a ver? Eu fico mesmo naquela. Sim. Amigos meus, desde há tanto tempo, já tocámos, já fizemos, já bebemos, já curtimos, já demos cambalhotas na praia. O que é que aconteceu? E o bacana, que é o Nuno, um grande amigo meu, baterista, também já tocámos e etc., disse mesmo assim, grava tu, man. Fuck that, tu tens que gravar a merda sozinho. E foi assim que eu comecei a gravar os podcasts. Comecei com aquele do bebê preso à parede e aos poucos fui. Isso foi para em 2016, não foi? Sei lá. Eu ponho a data neles. É que eu, quando está arrematado, tchau. Eu nem olho para trás. Nem olhas. Lá está, eu não me consigo ouvir. Man. É que se eu me ponho a ouvir os meus próprios podcasts, começo-me a corrigir a mim próprio. Man. Devia ter dito isto, devia ter dito aquilo, não devia ter dito assim, não devia. Por isso é que eu nem sequer escrevo, meu. Agora que eu também estou a editar os meus, também chega aquele momento em que vou ouvir o que digo e fico sempre a pensar, não disse isto como devia. Também já começo a perceber o que mas lá está, mas estás a ver como nós somos. É completamente. Não sei, a gente deve estar com as sinapses ligadas de forma diferente. Não sei, meu, mas é que a gente. Eu acho que é normal. Digo-te, é uma questão de perspectiva. Todos nós vivemos neste mundo, nesta realidade, mas nós só vemos com os nossos olhos aquilo que nós sabemos. E parece que há pessoas que estão cheias de lacunas, e eu tento ser construtivo em toda a gente à minha volta, eu sempre dou apoio, tento. Mas, e cada dia que passa está cada vez mais complicado, porque a voz da ignorância do outro lado, e ignorância não é estupidez, é mesmo falta de conhecimento, mas chegou a um ponto que se tornou tão dogmático que não entra nada, meu. É que está, e depois lá está, é o conforto nos números. Porque é que eu vou estar a concordar com este gajo e redefinir toda a minha vida quando 90% das pessoas concordam comigo sem saber o que é que estão para ali a dizer? Agora, eu pessoalmente sou daquelas pessoas que eu adoro mudar de opinião, eu adoro descobrir alguma coisa nova, eu ando sempre à procura, eu adoro saber e vou morrer sem nada saber, mas eu adoro saber, meu. Sou viciado em conhecimento. E ninguém me impôs, ninguém me disse, aconteceu natural. Eu estava aqui a ler umas coisas sobre. Estás a ler umas coisas? Sim. Estás a ler o Fausto? Não. É exatamente no Twitter. E cada vez mais eu faço-me a mim mesmo a pergunta que eu gostava de questionar aos que nos estão a ouvir no final
do podcast. Olha, isto pode ser o final. Questiona lá, porque isto já vai para umas 4 horas ou mais. Ok, ou seja, o que eu verifico nesta extrema polarização da sociedade, provocada e feita, executada pelos mídia, com o propósito de dividir os povos mundiais, de provocar cisões nas culturas e de provocar, acima de tudo, uma geral perda de soberania e de união dos povos, da autodeterminação. Ultimamente, temos visto que é exatamente isso, a perda da autodeterminação dos povos. Questiono-me sempre com a seguinte pergunta, e para terminar, gostaria de fazer a pergunta que eu faço todos os dias. É uma pergunta que há 2000 e tal anos que é feita. 2000 e tal não, mas quase. É uma pergunta que fez Pilatos. Uma pergunta que fez Pilatos a Cristo. O que é a verdade? I was born for one purpose. To bear witness to the truth. All who can accept the truth hear my voice. And what is the truth? É verdade. É para quem Pilatos estava a olhar quando fez essa pergunta. Aí é que está a piada desse episódio da Bíblia. Eu acho que nós temos este defeito de merda de... A verdade é subjetiva. Sabes, o universo é verdade. Agora o que a gente anda para aqui a fazer, olha, queres uma verdade? O Lex está vivo. Vamos todos morrer. O Lex está vivo. O Lex lives. Tal como o Lucy Fulci. Não, estava a dizer que a verdade é subjetiva. Porque cada um acredita na sua própria verdade. E tem razão. E é verdade. É um bocado isso. Mas isso eu questiono. Porque não podemos estar a dizer que a verdade é um dogma. Eu não concordo. Mas não podemos ser sofistas também, não é? Mas esperem. Eu não concordo que... O único dogma que existe é o dogma científico. Eu não concordo. Mesmo assim, não sabemos se é um dogma. Eu não concordo que existe. Temos 99% de certezas. 99%. Não sabemos. Eu não ponho esse número tão alto. Ai, foca-la. Amanhã podemos descobrir uma coisa nova e tudo mudar. Eu não concordo, Alex, que existam apenas verdades relativas, até porque isso seria um contrassenso. Porque isso é sofismo. Quando tu dizes... É tipo fuck it, mata à vontade. Pois, e quanto a este tema, acaba por estar de acordo com a visão de realidade de Aristóteles e de Alex, São Tomás de dizes, Aquino. existem verdades relativas. Isso não seria para ti uma verdade absoluta? Eu acho que a única verdade que existe é as leis naturais, mano. É porque existem as leis naturais. A minha verdade absoluta não é a tua verdade absoluta. Dizer que não existe uma verdade absoluta seria para ti uma verdade... Leis naturais. Isso é religioso, não é? Sim, as leis naturais são verdades absolutas. A forma como... Mas eu quando falo de verdade... A forma como a encaramos já é humana, já é outra coisa. É a nossa vivência subjetiva do cotidiano. Portanto, existem verdades relativas e existem verdades absolutas. Mas tu usas verdades absolutas religiosas, não são verdades absolutas. Mas não estamos a falar da religião. Todos tinham essa verdade. Não. E tu tens pessoas que não acreditam nisso. Eu quando digo leis naturais é a lei do... sei lá, a órbita do planeta. O Sol vai nascer, o Sol vai se pôr... Nós vamos nascer, nós vamos morrer. Amanhã provavelmente assim, também temos que ir a mandar uma bela de uma cagada. O Sol daqui a milhões de anos vai se transformar. E daqui a pouco, e depois de mais milhões, vai desaparecer. Então não pode ser uma verdade absoluta. É uma verdade temporal. O que é que desaparece dentro das leis naturais? Não muda nada. O que é que vai desaparecer? Que o Sol desde o início que o Sol já estava programado para desaparecer. Isso é uma verdade absoluta. Lá está. Qualquer estrela está. Isso é o que os cientistas dizem, sabe-se lá. Não, e aí eu tenho que recorrer um bocado à filosofia, porque a nossa escala temporal, até a nossa existência dentro deste universo, independentemente de termos algum tipo de compreensão da origem, ou seja, o que for, porque isso, aí eu ponho isso numa categoria que são verdades grandes demais para a nossa pequena cabecinha. Nós vivemos num breve
piscar de olhos. O tempo no universo rege-se diferente. Até nós tivemos que inventar um tempo para chegarmos a horas ao trabalho, mas é útil porque faz parte da nossa espécie para nos organizarmos e chegarmos à nossa sociedade como chegamos hoje e temos internet, porque tu não te ligas sequer, tu não estás online se puseres o teu relógio em 2016, porque não consegues fazer um login com o relógio no tempo certo. Há muitas coisas, mas relativamente falando, é quase como aquele, bem, eu não vou cair no clichê de usar um filme como exemplo, mas a vida acontece para além de qualquer explicação. É uma pergunta tão grande que eu nem perco tempo com isso. Eu gosto mais de mergulhar na insanidade da nossa interação. Porque nós é que fazemos de certa maneira o nosso mundo. E sabes que mais? O mundo está-se cagando para o que a gente anda para aqui a pensar. Por isso há certas coisas que nem vale a pena a gente se preocupar, meu. Eu estou aqui já um bocado à rasca para ir à casa bem dar uma micha. Inconsequente, isso é mesmo tipo, não há escapatória. Tu não te vais convencer, vais para um templo, meditar, não. Até o Buda teve que ir à casa de banho, caralho. Tipo, epá, eu às vezes curto bem até a disciplina do budismo, porque eu chamo-lhe mais uma disciplina do que uma religião. Se o Buda não vivesse lá em cima nas montanhas com o ar rarefeito que te põe quase num modo de sonhos lúcidos, se ele vivesse ali no Recio a pagar a renda ou o pusessem numa casa na Alfama, aquele Buda desbudava-se num instante, meu. Claro. Ficava logo todo fodido. Não consigo meditar com este trânsito, tenho que pagar contas, estão-me sempre a mandar contas, não consigo meditar, o meu vizinho está a ouvir rap aos altos berros. Se fosse em Alfama, tínhamos outro problema. Em Alfama, durante os meses de verão, é só turistas e está aquilo cheio de pretos a vender cenas na rua. Exato. É sempre só turistas. Uma vez fui ao bairro. Vais às portas do sol, vais à Porta do Sol e aquilo não parece que estás em Portugal. Eu, uma vez, quando fui ao bairro alto, estava a subir a rua sozinho e, obviamente, tipo, um gajo meio marroquino chegou-se ao pé de mim. Queres alguma coisa? Queres coca? Não sei o quê. E eu juro-te, eu disse mesmo ao gajo: bacana, bofe à paisana, passa. O homem ficou mais branco do que eu. Isso mesmo no gosto. Muito bem. Bofe à paisana, passa. Porque já houve pessoas, amigos meus, me vieram a perguntar: aquele gajo é um bofe à paisana, porque eu tenho um aspecto muito dispar em relação ao que eu digo. Eu sei que o meu aspecto físico não é o mais agradável possível. E as pessoas tiram-te logo o azimuth, como todos nós fazemos. Tu vês uma pessoa à primeira vista e tipo, e depois quando me ouvem falar ficam todos impressionados e não sei o quê. E eu digo sempre, eu até uso isso a meu favor, porque é tipo, a maior parte das pessoas que a gente conhece na nossa vida parecem muito aporreiros para começar e depois são as grandes filhas da puta. Eu sou o oposto, eu pareço tipo alto chunga e de repente tipo, what the fuck? Este gajo mete em valor. Por falar nisso, vou meter agora uma cena no chat que o Focalor já viu. Espera aí. Mas bora mesmo rematar isso. Sim, mas espera aí que eu vou buscar a imagem. Espera. Nada pornográfico, pois não? Por mim pode ser, a esta hora. Sobre também o futebol. Sabes que o futebol é muito importante para o nosso Estado. Porque o nosso Estado consegue tributar. Aí, onde é que tu foste tocar? Aí, o Alex. Mas isto é interessante, espera aí. Todos os jogadores de futebol ganham imenso dinheiro. E tu sabes que a partir dos 80 mil euros anuais é tributado 40% desse ordenado. Mas há muitos mecanismos de fuga ao fim. Sim, mas os jogadores não conseguem. Não, nem conseguiram, agora é que estão a pagá-las. Todos os ordenados, sim, obviamente que podem conseguir em algum. Por exemplo, os jogadores o ordenado que eles ganham no clube não conseguem. Conseguem o que ganham por trás. Isto é tipo. Já mandei. Anúncios. É a imagem de marca. Mas Ray Simpson. Tipo, 40% tipo, de 2 milhões, 3 milhões. É muito dinheiro para o Estado. E é por isso que o Estado quer cada vez mais que nós sejamos viciados em futebol. E cada vez mais os mídias atacam no futebol. Porque o futebol, em Portugal, dá imenso dinheiro. Porque nós não somos um país, embora que nós temos 300 e tal mil sociedades comerciais, nós não somos um país muito capitalista. Sempre fomos um país muito socialista.
também tem a ver com a nossa história. E também com o 25 de Abril, e também com a ditadura e isso tudo. Somos um povo de grandes costumes. Lá está, nunca gostámos muito de apostar. E devido a alguns legisladores... Bem, quando tínhamos o ouro da monarquia absoluta, gostávamos. Esta foto das perguntas. Why? Vamos buscar os códigos das sociedades alemãs. Conseguimos construir mais sociedades comerciais por conta disso. Mas mesmo assim, as nossas sociedades comerciais são insuficientes para nós termos um PIB alto. Tipo, o nosso PIB, a nossa dívida perante o nosso PIB é de 125%. Isto é, nós nunca vamos pagar isto. Claro, mas nós agora mudávamos com... Mas sabes o que é dinheiro inventado e não é o dinheiro como o escudo era? O escudo era dinheiro real. Porquê? Porque era dinheiro que se convertia em ouro. O escudo dizia assim, um escudo tinha uma base ouro, real financeira. O problema é que essa economia, como a economia inglesa, é muito instável. Porque depende muito do valor. Sabes qual é o colateral da Libra? Por isso é que eles nunca aderiram ao euro. O colateral da Libra é o Tesouro Real. E o Tesouro Real dava para acabar com a fome 8 vezes no mundo. Segundo dizem. Basta. Aliás, se a Inglaterra quisesse acabar antes de começar o euro, com a França acabar. Bastava só agarrar no seu dinheiro e ir aos cofres de ouro da França. O maior certificado da invenção do euro foi o próprio marco alemão. Por isso é que as políticas da Merkel são, sei lá, idealizadas. A Alemanha, no meio da... é das maiores vítimas e vem em cascata por essa Europa abaixo destas políticas sociais que nos estão a levar à autodestruição. Por falar na Alemanha, aqui alguém já viu o filme de terror alemão com o Armand José, já que há bocado estávamos a falar do Armand José. O Armand José com a Ana Zanatti, que é Cartas de uma Freira Portuguesa. Olha, não, mas eu já fui vizinho da Ana Zanatti. Já foste? Era lésbica com eu sei, ela era lésbica. Com a gaja que cantava também. Agora não me lembro do nome. Mas sim, a Ana Zanatti nunca entrou num filme que não mostrasse as maminhas. E terminamos exatamente da mesma maneira que começámos, a falar de filmes de terror e maminhas. A conversa acabou por cair para temas um pouco mais sérios e reais, o que acaba de certo modo por ser o mais adequado para esta altura do ano, pois não há nada mais aterrorizador do que o mal que existe à nossa volta no mundo real. E por mais que tentemos, não há como fugir. Feliz Halloween se o celebrar e um bom dia de todos os santos para si, cara ou caro ouvinte. Até à próxima!